Alguma vez você já se perguntou por que as pessoas disciplinadas são aprovadas mais rápido nos concursos públicos? Eu costumo dizer que quando você entende o que deve ser feito, você já resolveu mais de 80% dos seus problemas, porque a partir dali vai ser simplesmente repetir aquele conjunto de hábitos até o dia da sua prova. E não é por acaso que as pessoas disciplinadas são aprovadas muito mais rápido nos concursos públicos. Elas se tornam competitivas exatamente porque elas entendem mais rápido como funcionam as regras do jogo. E é claro que essa resposta não pode ser dada de uma maneira tão objetiva e simples assim. Isso aqui tem muito a ver com o quanto você quer aquele cargo e principalmente com a capacidade que você tem de se enxergar lá do outro lado, já com a recompensa. E olha só que legal algumas reflexões que a gente pode fazer aqui para entender por que as pessoas disciplinadas são aprovadas mais rápido. Olha só, elas entendem muito mais rápido o que deve ser feito. E aqui a gente está falando daquelas pessoas que têm a mentalidade de atleta. São aquelas pessoas que entendem que o trabalho duro supera o talento. E a disciplina é estar ali todos os dias fazendo aquilo que você talvez nem goste, mas por saber que aquele é o único caminho, você faz simplesmente porque você tem que fazer. E esse tipo de pensamento e mentalidade é praticamente obrigatório para quem estuda para concursos públicos. A disciplina faz parte da sua vida e pessoas disciplinadas sentem muito menos o peso das renúncias. E pessoas disciplinadas, via de regra, assumem o controle da situação. Quando você é uma pessoa disciplinada, você se torna estrategista da sua própria aprovação. Significa o quê? Que você não terceiriza essas decisões para outras pessoas. Para uma pessoa disciplinada, e principalmente se você for muito preocupado, você vai querer que o plano de ação, todo plano estratégico passe na sua mão. Por isso que quando você se torna um estrategista da sua própria aprovação, você alcança os resultados muito mais rápido. E assumir o controle também tem muito a ver com aprender formas de se guiar sozinho. Como que isso aqui funciona? Você vai buscar aprender a aprender, buscar formas de sair da grande massa, evitar ao máximo os cursinhos preparatórios, buscar novas formas de pensar o seu estudo que seja totalmente diferente do que as massas já fazem. Lembre-se que sempre que você faz alguma coisa que todo mundo faz, é muito provável que você nunca se diferencie deles ou não alcance resultados diferentes, porque você está fazendo exatamente a mesma coisa, na mesma profundidade, e talvez isso nem seja o suficiente. E quem assume controle, quem é disciplinado, também adota uma postura proativa. E uma coisa que me ajudou muito nas preparações foi ter uma visão holística sobre os meus estudos. Basicamente é entender que todas as suas ações devem estar integradas e orientadas na direção do resultado esperado. Se eu busco ser aprovado entre os primeiros colocados, toda a minha rotina, os meus hábitos, os meus comportamentos, as minhas decisões, tudo aquilo que eu falo sim ou tudo aquilo que eu falo não, deve estar orientado e baseado apenas nos meus resultados esperados. Se eu quero ser o primeiro, eu tenho que agir como o primeiro. E a visão holística serve justamente para isso aqui, para você olhar de uma maneira integrativa, olhar para os seus estudos de uma forma um pouco mais ampla. É como se você olhasse para os seus estudos com os olhos de outra pessoa ou simplesmente olhando um pouco mais de cima, entendendo que aquele conjunto de comportamentos estará ou não orientado a um resultado específico. E hoje, se você começar a olhar para os seus estudos a partir de uma visão holística, muito provavelmente você vai encontrar muitas coisas a serem cortadas, porque são coisas que te tiram da disciplina, te tiram do eixo e fogem ao seu resultado. E mesmo assim, você olhando tudo de cima, cortando tudo aquilo que não for essencial, ainda assim existirão falhas e você vai precisar lidar com elas. Quando a gente fala sobre disciplina, a gente fala sobre minimizar ao máximo o número de falhas. Isso aqui não significa que as falhas não existirão ou que você nunca vai errar. Muito pelo contrário, isso aqui tudo faz parte da sua rotina, mas apesar de tudo isso, você precisa seguir em frente e seguir firme neste propósito em direção ao resultado esperado. Basicamente é aceitar que as falhas fazem parte do processo. E lá no final das contas, quem de fato entende as regras do jogo são as pessoas disciplinadas, porque elas estão lá fazendo aquilo que deve ser feito, suportam o processo, apesar de ter falhas dentro da sua rotina. E o simples fato de você abandonar frequentemente a sua rotina, você acaba nunca se tornando uma pessoa disciplinada, nunca alcança a competitividade e nunca vai conseguir jogar o jogo da forma que deve ser jogado. E conhecer as regras do jogo não significa que existe só um jogo e só uma regra. Você mesmo, com base na sua disciplina, na rotina que você constrói e a mentalidade estratégica que você tem, você mesmo pode criar o seu jogo e as suas regras do jogo. E eu costumo dizer que existem várias formas de enxergar esse jogo e eu trago duas aqui para você. Ou você aprende o máximo possível e replica no dia da sua prova, ou simplesmente você marca o X no local correto. E eu sei que existem milhares de outras regras do jogo que você mesmo pode criar. Só que tudo isso aqui só vai fazer sentido se lá no final todas as suas ações e todos os seus comportamentos, hábitos, toda a sua disciplina estiver voltada para um único resultado. E agora, se nada disso aqui estiver alinhado estrategicamente ou se nada disso aqui fizer sentido para você, se você acha que não vale a pena pagar o preço, talvez isso aqui não seja para você mesmo e aí nada vai fazer sentido.